Esse mês eu completei 3 anos de assessor de investimentos e hoje eu quero conversar com você sobre 10 lições importantes que eu aprendi em todo esse tempo. Antes de mais nada, quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, no Manual do Mercado. Nós aqui sempre compartilhamos muito conteúdo sobre a carreira de assessor de investimentos. Se você é assessor, você pretende ser assessor, aqui você vai ter experiências de 3 profissionais que atuam na área, compartilhando com você semanalmente sempre boas histórias e boas lições. E eu fiz 3 anos de assessor de investimentos. Confesso que ainda me considero uma grande criança nesse mercado. Afinal de contas, grandes carreiras no mercado financeiro, elas só começam a ser notadas depois de 15, 20 anos. Então não é tão simples você achar lições tão valiosas em pouco tempo. Mas foram 3 anos bem perturbadores. Para você que não sabe, eu já falei isso em outros vídeos no canal. Meu primeiro dia como assessor de investimentos foi no primeiro circuit break da Bolsa, lá no Carnaval de 2020, quando o Covid foi descoberto. Então meu primeiro dia aqui dentro, nesse escritório que eu tô gravando, foi no dia 9 de março, quando a Bolsa caiu lá seus 10% e todo mundo entrou em pânico. Foram anos bem difíceis, vamos dizer assim, mas eu aprendi bastante lições valiosas e eu quero compartilhar com vocês. A primeira lição é: seja sempre mais conservador que o seu cliente. Eu aprendi muito isso na pele vivendo os dias de pandemia lá em 2020. Por quê? Porque muitos clientes ficaram com vontade de comprar ações, de entrar em ativos de risco, porque eles achavam que estava muito barato. E de fato, estavam muito barato. Mas a grande maioria deles comprou ações e aí, depois de pouco tempo, uma semana, os papéis já estavam com 50% de desvalorização. Muitos deles se viram aflitos, agoniados, estressados, e alguns quiseram se desfazer desses papéis lá embaixo. E aí o meu trabalho como assessor de investimentos, o seu trabalho como assessor, é manter o cliente sempre em condições de racionalidade, evitar que ele tome decisões com base no emocional e trazer sempre ele para a razão. Então, quando o seu cliente falar que ele é sofisticado, ele é arrojado, ele gosta de ativos de risco, tenha sempre um pé atrás, tenha sempre uma cautela a mais. Se ele falar que quer 50% em ações, coloque 30% para começar, coloque 20%, e aí aos pouquinhos você vai aumentando, porque sempre o cliente fala que é arrojado, que é sofisticado, mas o que a gente vê na maioria das vezes é que ele, na verdade, só gosta da volatilidade para cima, nunca gosta da volatilidade para baixo, e o mercado é feito de altas e baixas. Segunda lição importante: nunca pare de estudar. Eu vejo dezenas de pessoas que se matam de estudar para passar naquela maldita prova da Ancor e conseguem passar com notas excelentes, mas depois que passam, conseguem uma vaga no escritório de investimentos e assessoria, começam a captar clientes, simplesmente abandonam os livros. Gente, não dá para viver assim, tá? Eu gosto tanto de livros que eu trouxe os meus livros de casa para cá, como você pode ver. Estudar é sempre o que vai fazer com que seu cliente esteja bebendo de águas correntes e nunca de um poço, de um lago, de um lugar que tem águas mortas. Então você precisa sempre continuar estudando, porque o nosso mercado, o mercado onde a gente atua, é um mercado que muda numa velocidade assim catastroficamente inalcançável. Nem que você estudando todo santo dia você consegue acompanhar todas as mudanças. Imagina se você não estuda. Seu cliente logo vai perceber que você vai ficar defasado e vai buscar assessoria com outros profissionais. A terceira lição, que eu acho que foi a melhor decisão que eu fiz quando eu comecei a carreira de assessor, foi estudar um pouco de tudo, mas se especializar em alguma área. Ter alguma coisa, algum diferencial, alguma vantagem competitiva, algum domínio sobre um determinado ramo, um determinado nicho ali no mercado. Você precisa saber como assessor de investimentos. Infelizmente, eu preciso estudar coisas do tipo seguro, sucessão patrimonial, previdência privada, operações para pessoa jurídica. Não são as coisas que me brilham os olhos, mas são algumas vezes as portas que eu tenho para conseguir captar um cliente. Às vezes o cara não tá nem aí para renda variável, para ações, que é a minha especialidade. Ele só quer saber de seguro de vida ou sucessão patrimonial. Então, às vezes, esse é o caminho, a porta de entrada, para mais na frente poder trazê-lo para uma área específica que eu consigo agregar mais valor para o cliente. Então, se você é assessor de investimentos, é bom que você saiba um pouco de tudo, para você poder conversar com qualquer pessoa, tá? Mas eu acho que é muito válido você se especializar em alguma coisa, porque afinal de contas, as pessoas que se especializam, as pessoas que focam em um determinado objetivo, que elas encontram aquilo que amam e elas insistem nisso, são geralmente as pessoas que mais têm sucesso nas suas vidas profissionais. Quarta lição, importantíssima: nunca negocie os seus princípios e valores de investimento com seus clientes. Por que eu digo isso? Por exemplo, eu sou
fundamentalista, tá? Se você já estuda mercado financeiro, sabe que existe uma diferença entre um analista fundamentalista, um analista gráfico, um cara que gosta de operações intraday, né, ou day trade, ou operações swing trade, enfim. O que a gente gosta de fazer aqui é comprar boas empresas, empresas que geram retornos acima do seu custo de capital, que são bem geridas e que possuem vantagens competitivas e esperar o tempo fazer o trabalho dele. Então essa é a nossa filosofia de investimentos. Por que que eu vou atender clientes que querem recomendações de day trade ou recomendações de swing trade, de análise gráfica? Não é essa a minha praia. E pasme você, apesar de já ser um tema bem batido, todo mundo sabe que esse tipo de prática geralmente não leva a nenhum ganho, pelo contrário, pessoas perdem muito dinheiro e acabam se afastando para sempre do mercado financeiro. Ainda assim, vem clientes com essas ideias de fazer essas operações curtas e tentar ganhar dinheiro no curto prazo, que a gente sabe que é uma total aleatoriedade. Literalmente, é como você entrar em Las Vegas, é um cassino. Bolsa no curto prazo é um cassino. Então, eu não acredito que isso funcione para mim. Eu, Lucas, invisto em ações com o objetivo de ganhar muito dinheiro, sim, mas no longo prazo, não no curto prazo. Por que que eu vou tentar fazer isso ou oferecer isso para o meu cliente? Eu estaria sendo, no mínimo, desonesto com ele e comigo mesmo. Você vai perder clientes, infelizmente, mas saiba que nem todo cliente é seu cliente. O seu cliente você não vai perder, porque o seu cliente é o cara que anda pelos mesmos caminhos que você, que tem a mesma filosofia de investimentos, e isso aí é o que faz o seu cliente ficar atrelado a você, agarrado a você, é compartilhar os mesmos princípios e valores. A quinta dica é: não rejeite investidores por causa de ticket inicial. Eu digo isso porque é muito comum você ver escritórios de investimentos hoje que você tem um ticket inicial mínimo para você poder ser atendido por um assessor. Alguns escritórios são 300 mil reais, outros 500 mil reais, alguns 1 milhão de reais. Eu não tinha isso, tá bom? O escritório que eu atuo também não tinha. Obviamente que informalmente cada assessor meio que definia qual seria o ticket mínimo que ele pararia para atender mais um cliente. Mas no começo da carreira eu acho que o mais importante é você ganhar a confiança dos seus clientes, melhorar sua imagem, você mostrar para as pessoas que você sabe ganhar dinheiro, que você sabe investir bem, que você é um bom investidor para você e que você pode ser um bom investidor para ela, orientando nas tomadas de decisão. Então, na maioria das vezes você não vai ter muitos clientes que vão trazer muito dinheiro, porque, sejamos honestos, dinheiro é algo sério e ninguém quer confiar em uma pessoa que está começando. As pessoas preferem confiar em pessoas que já têm uma trajetória. Isso é comum em qualquer profissão. Se você vai cortar o seu cabelo, você não corta o cabelo com uma pessoa que tem 15 anos de idade. Você prefere um cara que já tem mais de 30, um cara que já tem uma história, um cara que já faz isso há muito tempo. Qualquer profissão tem isso. Não é diferente com o dinheiro. Com o dinheiro ainda é muito mais profunda essa relação. Então, você às vezes não vai ter o cara de 1 milhão de reais para atender, mas você vai ter um cara que pode fazer aportes de 5 mil reais por mês. E quem sabe daqui a 2, 3 anos, esse cara não já está com um patrimônio legal, ele conseguiu ganhar confiança em você e trouxe mais dinheiro. E aí também ele não trouxe apenas dinheiro, mas ele te recomendou para outros amigos investidores e eles vieram atrás de você, da sua assessoria, e se tornaram seus clientes. Então meça o valor agregado que cada cliente pode trazer, não apenas pelo ticket inicial, mas também e principalmente pelas pessoas que ele pode lhe indicar, pelo network que ele pode lhe oferecer. Para mim foi essa estratégia que deu certo. Quem acompanha o Manual do Mercado aqui há mais tempo, a gente já fez várias lives e eu falo sobre como foi a minha carreira. Eu comecei com clientes que tinham tickets de aportes mensais de R$1.000 e se você já é assessor, você sabe que isso dá 0,1 centavo de comissão, mas foram esses clientes de R$1.000 que me trouxeram clientes de 2 milhões, de 3 milhões, de 4 milhões. Somando tudo isso, hoje, graças a Deus, eu tenho uma carteira muito saudável, porque eu comecei lá atrás atendendo todo tipo de gente, todo tipo de investidor que tinha os mesmos princípios que eu tinha e queria investir a longo prazo. Sexto ponto, conquiste admiração pelos seus colegas de trabalho, porque eles não são seus concorrentes. Isso é algo que eu trago com muito carinho, porque aqui no escritório que eu trabalho, eu não fiz apenas colegas de trabalho, eu fiz amigos / familiares. De fato, as pessoas que trabalham aqui são pessoas extremamente adoráveis e eu consegui criar um vínculo com elas, um elo muito forte, a ponto de chamá-las para meu casamento, a ponto de estar com elas na minha própria casa, levá-las para minha casa e também de estar com eles em casa. Ou seja, você não precisa olhar para os seus colegas de trabalho do escritório como concorrentes. De fato, em algum momento vocês vão tropeçar em algum cliente. Talvez o cara que você estava prospectando também conhecia outro assessor lá do escritório, aí foram numa festa juntos, e aí o cara já abriu a conta com o teu outro colega, e você estava lá vários meses tentando chegar nele. A gente tem casos e mais casos disso aqui no nosso escritório, com clientes meus também, que hoje são atendidos por outros assessores, mas eu acho que caminhar por esse caminho não torna um ambiente saudável. E isso é algo que a gente deve prezar, porque num ambiente saudável se fazem bons negócios,
Trabalhar com pessoas rancorosas, pessoas com inimizades, acaba tornando o teu trabalho tão pesado a ponto de você acordar na segunda-feira e se sentir mal e se sentir revoltado porque vai trabalhar. E essa é uma experiência que, graças a Deus, eu não tenho. Na segunda-feira eu acordo super feliz, porque eu sei que eu vou encontrar meus amigos, meus colegas, meus irmãos aqui, familiares mesmo, e a gente vai ter um momento legal, a gente vai poder aprender um pouco mais um com o outro todo dia, e sempre sair cada vez mais unidos e também cada vez mais um pouquinho inteligentes do que quando a gente chegou. Sétima dica importante: faça amigos dentro da corretora ou do banco que você trabalha. A gente trabalha muito ligado aqui com os assessores, né? Você que já é assessor, você trabalha sempre com seus amigos, seus colegas de trabalho, mas tem gente lá na corretora, na sede da corretora lá em São Paulo. Eu digo lá em São Paulo porque a gente está em João Pessoa, tá? Na Paraíba, na melhor cidade do Brasil, mas as corretoras ficam lá em São Paulo. E são pessoas que você vê a cada 6 meses, às vezes a cada 1 ano, mas são pessoas extremamente valiosas que podem te ensinar muito. Porque são pessoas que, na maioria das vezes, já tem mais experiência que você, tá do outro lado do balcão, você que é assessor de investimentos, você lida com o cliente final, mas para quem tá lá na corretora, você é o cliente dele, então é uma relação diferente e você consegue fazer amigos e agregar muito na sua carreira se você parar para se relacionar com elas. Por exemplo, lá no BTG eu tenho dezenas de amigos, dezenas. Tem o Lucas Claro, tem o Bruno Lima, e são pessoas fantásticas que, quando eu estive lá na sede, eles me apresentaram o BTG inteiro e foi uma experiência fantástica, e toda semana eu converso com esse pessoal, aprendo bastante com ele e sei que cada relatório que eles mandam, cada manual que eles mandam pra gente ler, a gente sai um pouco mais inteligente. Você poder ter acesso a eles e conversar com ele assim, diretamente sobre um tema específico, uma dúvida que ficou, sabe, isso não tem preço. Isso acho que é o que vai fazer com que você seja conhecido no mercado. O mercado é muito disso, é muito de network. Então nunca rejeite esse tipo de amizade, por mais que essas pessoas não possam te indicar clientes, elas não podem fazer isso, tá? Até por legislação. Financeiramente não vão fazer nada por você, no sentido de te auxiliar de uma forma mais direta, mas são pessoas que vão agregar valor na sua profissão e em quem você é. Então vale a pena demais você fazer muitos amigos dentro da sua corretora. Oitava lição muito valiosa que eu aprendi foi nunca rejeitar parcerias. Essas parcerias elas podem vir principalmente com fundos de investimento. Se você é assessor de investimentos, sabe que semanalmente você recebe muitos contatos de gestoras querendo fazer um papo inicial, criar um relacionamento com o escritório, e às vezes chega a cansar porque são muitas gestoras que tem no mercado hoje e são muitas mensagens que você recebe e você às vezes pode se sentir desmotivado de conversar com mais uma gestora. Mas eu acredito que esse é um caminho muito perigoso. Eu não recuso, eu sempre converso com essas pessoas, porque da mesma forma como eu falei com relação ao pessoal que trabalha na corretora, os gestores, eles têm você, que é um escritório de investimentos, alguém do lado comercial, como cliente. Então eles estão do outro lado do balcão, são pessoas que na maioria das vezes também possuem muito mais tempo de experiência do que você. Gestores hoje em dia são pessoas de perfil um pouco mais velho, pessoas que já estão no mercado há mais tempo, e essas pessoas agregam muito. Eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas que eu imaginava que eu jamais teria nenhum contato, como por exemplo o Thiago Reis. A gente chegou a se conhecer numa visita lá na Suno. Se você já estudou o mercado, você sabe que a Suno é uma das maiores casas de análise do Brasil, e o Thiago Reis é o analista de ações mais seguido do Brasil, um cara fantástico, uma pessoa fantástica, um profissional fantástico. Mas eu consegui um contato legal com o Thiago Reis por meio de uma reunião com a equipe de análise de um fundo de ações que eles têm, que está aberto hoje no mercado. Então a gente criou um papo tão legal ali. Os analistas dele, o Leonardo, o Léo e vários outros, são pessoas tão legais, tão gente boa, que a gente virou amigo, e na oportunidade que eu estava lá, eles me convidaram para conhecer o prédio da Suno, conhecer o Thiago Reis. Foi uma das melhores experiências que eu tive profissionais, para não dizer a melhor, nesses 3 anos de carreira, e eu devo isso, obviamente, ao fato de nunca rejeitar um contato, uma parceria, ouvir o que as outras pessoas têm a oferecer, e isso agrega muito na sua carreira. Nona lição: não desista. A carreira de assessoria é sofrida. Se você começou no mesmo período que eu, provavelmente você tinha começado porque 2020 ali foi um boom, né? 19 e 20, cresceu muito esse mercado. Sim, pra você o negócio deve estar pesado também, ou é só pra mim, não sei. Talvez seja isso, talvez seja pessoal. Mas o mercado está muito difícil, esses níveis de taxas de juros, bolsa lá embaixo, isso acaba estressando muito a relação com os clientes.
diferentes, mas tenha um pouco de paciência, sabe? O mais importante que eu aprendi em todos esses meses e esses 3 anos de assessor de investimentos é que uma hora as coisas começam a andar. Nos primeiros anos, ali no primeiro 1 e 2 anos, a minha carteira de clientes não conseguiu performar bem, mas no terceiro ano, para quem já assistiu as lives da gente, minha carteira deu uma disparada absurda, assim, em termos de AUC, né, em ativos sob gestão, quantidade de custódia, e também clientes de perfil um pouco mais qualificado. E eu não fiz nada diferente do que eu fiz no primeiro ano e no segundo ano. No terceiro ano, eu só colhi sementes que foram plantadas no primeiro ano e no segundo ano. Então, eu vejo muitas pessoas desistindo da carreira de assessoria porque está difícil, porque o negócio não anda, porque faz reunião com todo mundo, mas ninguém abre uma conta, ninguém investe, ninguém traz dinheiro para você gerir, e isso impacta a sua remuneração e você tem outras responsabilidades. Eu sei que é difícil, de fato é, mas a sensação que eu tenho é que desistir agora, depois de todo esse tempo de jogo, é como aquele minerador que está cavando ali na sua fazenda e não encontra ouro e de repente desiste, vende a fazenda, e o cara que comprou a fazenda em um dia de escavação encontrou uma jazida inteira de ouro. Então não desista, acredite no seu trabalho, confie no que você está fazendo, confie em toda a capacidade que você tem e caminhe um pouco mais. Lute por mais um ano, lute por mais 2 anos, que os resultados vão chegar. Por fim, a última lição importante, eu deixei essa para o final porque eu tinha falado que a nona era mais importante, mas eu acho que essa é a mais importante. Celebre cada conquista. Tenha sonhos grandes, de fato, almeje objetivos quase impossíveis, mas não esqueça de comemorar os pequenos passos. Uma maratona, ela não se vence apenas quando você cruza a linha de chegada. Ela se vence desde o primeiro quilômetro. Cada quilômetro importa. Então, na sua carreira de assessor de investimentos, cada cliente importa, cada captação importa, cada novo resultado alcançado, cada objetivo que você traçou com seus clientes de rentabilidade, de risco atingidos, tudo isso importa. Então comemore quando você captar R$1 milhão, quando sua carteira fizer 5 milhões, quando fizer 10, quando fizer 30, 50, 100 milhões de reais, saiba comemorar, para que a sua vida como assessor, sua vida profissional não se torne amarga. Eu gosto de pensar que a nossa carreira como assessor é uma maratona. De fato, é uma carreira de longo prazo, você precisa aprender a jogar o jogo do longo prazo, mas esse longo prazo não precisa ser de dor, não precisa ser causticante. Transforme cada episódio desse vencedor na sua carreira como um motivo para você festejar, para que você não se sinta frustrado e para que você possa encontrar motivação dentro de cada resultado desse que você alcança fruto do seu trabalho. Essas foram as dicas que eu posso lhe dar depois de 3 anos de assessoria. Relembro aqui que isso não é nenhuma dica que eu acho que vai mudar a sua vida da água para o vinho, mas mudou a minha, me ajudou a atravessar esses 3 anos difíceis, que eu espero que venham mais 3, mais 10, mais 15, mais 20 anos daqui para frente e que a gente possa compartilhar sempre essas boas histórias com vocês. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir o nosso vídeo e também de se inscrever no nosso canal, porque a gente vai sempre divulgar bom conteúdo aqui para você que é da área de assessoria de investimentos.